Pra você ligado aqui comigo, o bicho tá pegando. Mais um sancionado nesse Brasil acabou de perder o visto americano. Sabe o sonho americano? Pois é, agora vai ter que ir pra Cuba, que é lugar de comunista. E olha que o povo cubano não merecem. Presta atenção. Informação que nós trouxemos aí no nosso último vídeo e também na nossa última live, eu falava sobre isso daqui. Estados Unidos podem punir estrangeiros que celebrem a morte de Charlie Kirk. Gente, não é Kirk, tá bom? Algumas pessoas falam, mas é Kirk, tá? E nem é Charlie, também é o americano pronuncia um pouquinho mais, né? Short, é Charlie Kirk. E aí o que acontece? Adivinha quem? Qual estrangeiro de que país acaba de ser punido pelos Estados Unidos para começar os trabalhos? Então, de brincadeira que não é o Brasil, né? Cara, esse país está virando motivo de vergonha. Olha para onde o Brasil está caminhando. Esse é o verdadeiro discurso do ódio, esse é o verdadeiro gabinete do ódio e não aquele criado aí pelos oponentes de Jair Messias Bolsonaro, os oponentes da direita brasileira. Presta atenção, tá na tela do A Bordo e vou mostrar o rosto. Olha a camisetinha dele, olha o que tá estampado no peito, o Lula 13, 5º Congresso Nacional do MST. E o cara é médico ainda, por sinal. Presta atenção. Os Estados Unidos tiram visto de médico brasileiro que comemorou o assassinato de Kirk. Gente do céu. O governo americano anunciou a perda do visto do neurocirurgião Ricardo Barbosa após o médico brasileiro comemorar o assassinato. Alguém comemora a morte de outra pessoa? Hã? Alguém comemora? Cara, o brasileiro precisa ser estudado pela NASA. Eu vi o vídeo. Eu não conheço a história, mas o maior oponente do Charlie Kirk chorando, porque o cara morreu, cara. Chorando, o oponente dele chorando. E a gente tem brasileiros comemorando a morte de um estrangeiro e tomando na cabeça porque acabou de perder o visto americano, acabou de perder o direito de entrar nos Estados Unidos. Olha a especialidade do médico, gente. Neurocirurgião. Só quem teve... eu não passei por isso, né? Mas imagina quem precisa de um neurocirurgião, só quem precisou ou teve um parente, um amigo que precisou de um neurocirurgião em um estado que não se tem, sabe o que é isso. São profissionais que não se tem muito pelo Brasil, importantíssimos. Neurocirurgião, vocês sabem, né? É que fazem cirurgia no cérebro, no crânio, neurocirurgião. Olha só. Importantíssimo. Mas presta atenção aqui nas bandeiras que ele carrega no peito. A foto de Luiz Inácio Lula da Silva, 13. E uma camisa vermelha do 5º Congresso Nacional do MST. As atitudes: comemorar a morte de um influenciador americano de direita. Olha isso, meus queridos. E mais uma vez, eu dizendo aqui para você, o Brasil passando vergonha novamente. Para mim, é motivo de repúdio. Já estou aproveitando o espaço para repudiar essa situação. É motivo de repúdio. Para mim, isso daqui é o verdadeiro discurso de ódio.
E não é o primeiro, não. Não é o primeiro. O governo dos Estados Unidos tirou o visto do neurocirurgião Ricardo Barbosa após o médico brasileiro comemorar o assassinato de Charlie Kirk, liderança de direita que levou um tiro no pescoço na quarta-feira, dia 10, enquanto palestrava em Utah. Segundo o número 2 da diplomacia norte-americana, Christopher Landau, a perda do visto será para sempre. Vou repetir. Será para sempre. É o que escreveu o vice-secretário de Estado do governo americano, governo de Donald Trump, ao anunciar a medida. De todo o conteúdo online depravado que já vi, este talvez seja o mais assustador. Este é um neurocirurgião do Brasil. Ele não apenas elogia o assassinato de Charlie Kirk por sua... o assassino, presta atenção, hein? Ele elogiou o assassino pela pontaria. Vou falar aqui as palavras do subsecretário. Ele não apenas elogia o assassino de Charlie Kirk por sua pontaria impecável, mas também com precisão cirúrgica específica, coluna cervical. Esse é um profissional licenciado que fez o juramento de Hipócrates. Caraca, meu. O cara é um neurocirurgião, ainda fez uma análise. Ó, vou só pra frente, vou deixar o rosto mais um pouquinho aqui, mas porque eu preciso. Aqui, ó. Ah, não, até saiu o rosto do cara daqui. Sai daqui. Quem elogia assassino, como assassino é. CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, abre investigação contra médico que comemorou o assassinato de Kirk. É de Pernambuco, hein? Alô, meu querido Nordeste. CRM de Pernambuco abriu o procedimento contra o médico Ricardo Barbosa, que elogiou a mira impecável do assassino de Charlie Kirk. Esse cara entrou para a história dos Estados Unidos. Esse cara entrou também na nossa mente, no nosso coração. Hoje eu não aguentei, gente, e vou falar um negócio aqui para você. Porque nós estamos numa luta também. Entendeu? Por incrível que pareça, né, se você for pegar o estúdio dele, é algo assim que lembra o meu, muito distante assim, de padrões de cores, né? Eu trabalho com um fundo preto, ele era um fundo branco, a cadeira muito parecida, o suporte que segura o microfone muito parecido. E eu vou falar um negócio para você, tá bem? Hoje a minha esposa agradeceu uma mensagem carinhosa de uma pessoa no WhatsApp, né? Ela pegou meu telefone, eu agradeci e ela também agradeceu, porque a gente recebe esse tipo de coisa, né? E cara, na hora passou um filme na minha cabeça das lutas que a gente vem travando aqui nesse canal. Por mais que eu tenha falado, né? Eu levo o nome de notícias, a gente é um canal de informação, aqui prevalece a informação, mas a gente enaltece aqui o viés de direita. Então a gente também está numa luta, e uma luta parecida com a do Charlie Kirk. E nessa situação, o que veio à minha cabeça, e eu comecei a chorar, e muito, o que veio na minha cabeça, meus queridos, a esposa dele, a última, ela fez uma live no canal dele, dentro do estúdio dele, iniciou ali, ficou alguns minutos, bastante tempo, com apenas a cadeira dele, o microfone aparecendo, o estúdio, mas sem ninguém. E depois ela entrou, fez um discurso e tal, muito emocionante. Então, cara, você imagina a gente que vai para a Avenida Paulista, nós que vamos fazer cobertura em Brasília, a gente tem uma luta parecida. Ele, um cara que tem 5 milhões de seguidores lá no perfil dele, quase isso, ou isso, um pouco diferente na sua proporção, mas é a mesma luta, entendeu? Isso daqui, meus queridos, é simplesmente inacreditável,
tá? E um brasileiro cometer essa loucura. E você pensa que é apenas um? Não, olha esse cidadão aqui, ó. Olha lá em cima. A PUC, que é a faculdade, né, a universidade do Rio Grande do Sul, cancela a apresentação de esquerdista que ironizou a morte de Charlie Kirk. A universidade repudia manifestações contra a vida, o escritor, recente deslize, mas volta a atacar a direita. Escritor reconhece, tá bem? Desculpa aqui, faltou a interpretação aqui. O escritor reconhece deslize, mas voltou a atacar a direita. Extremamente inacreditável, inoportuno. Ai, caramba, a palavra não sai. Inoportuno o vídeo que ele fez, tá bem? Ele celebrou a morte de Charlie Kirk. Não sei, né, que geralmente esses caras também, aquele da camisa vermelha, esse daqui também deve ir pra pra Cuba, que pariu, tá? Não deve amar os Estados Unidos, tá? A minha intenção não foi afetar a mãe dele não, tá bem? Me desculpe, mas ele que vá pra Cuba, que pariu, porque com os Estados Unidos, e eu vou te falar uma coisa, viu? Isso daqui tá tomando proporções. Isso daqui deve ter chegado já no governo americano, tá bem? Deve ter chegado no governo americano. Claro, não com as mesmas proporções ali do que parabenizou a precisão e por ser um médico neurocirurgião, que entende, né, de cabeça, ainda, né, diz tipo assim, tu foi pontual, né? Coluna cervical e tal, foi pontual. Ai. Olha a outra aqui que tá precisando também levar uma Magnisc e levar também aqui uma perda de visto. Mauro Cid quer tirar a tornozeleira e devolução de bens. Sabe por quê? Pegou só 2 anos, quer apagar a história e ir para os Estados Unidos da América, meus queridos. Você não ouviu errado não, olha só. Cid pretende morar nos Estados Unidos após delatar trama golpista, o STF. Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro foi sentenciado a 2 anos de prisão. Ele almeja morar nos Estados Unidos com a família. Com 2 anos que ele pegou, ele está alegando que já cumpriu medidas cautelares, ou seja, né, de uma certa forma, estava em prisão, ficou um período preso. Segundo o que estão alegando é que ele já pagou a pena. Agora, com 2 anos apenas de condenação, ele não perde a aposentadoria do Exército Brasileiro e vai viver em paz nos Estados Unidos da América. Olha, eu vou falar um negócio aqui pra você. Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro, não sei se eles já comentaram, né, alguma coisa nesse sentido. Não é possível. Não é possível que isso vai acontecer. O cara que colaborou para concretizar aquilo que os Estados Unidos pediu para não acontecer. O caça às bruxas foi concretizado. Obviamente, né, ainda tem ali a cartada final, que é o transitado em julgado, aí o Bolsonaro tem que iniciar a cumprir pena imediatamente. Vai para os States. É inacreditável, não é? O cara vai viver em paz e feliz com a família, todo respeito à família, tá lá, ok, tudo certo, né? Vai viver em paz, felizes para sempre, tá bem? Eu quero mostrar para você um vídeo aqui, voltando a falar aqui de Charlie Kirk. Olha só. Milhares de pessoas se reuniram em Nova York para gritar Charlie. Esse é o Charlie Kirk e a homenagem aí do povo americano. Tá aí, meus queridos, a homenagem então ao Charlie Kirk.
Ai, minha gente. Vamos pra frente porque atrás vem gente, presta atenção aqui. A gente vai continuar falando daqui a pouquinho sobre mais sanções que poderão se achegar ao Brasil e também a ministros da Suprema Corte. Nicolas pressiona empresas a demitir quem celebrou a morte de Kirk. Poderia dar Magnitsky na empresa, né? Fica proibido de, se for uma loja que vende bala, fica proibido de vender uma balinha doce para cidadãos e empresas americanas. Nicolas pressiona empresas a demitir quem celebrou a morte de Charlie Kirk. O deputado usou seu perfil para marcar empresas e compartilha perfis de funcionários chamados por ele de verdadeiros extremistas. É matéria do Poder 360 e não são. Quem celebra a morte de uma outra pessoa não é um extremista? Não é um extremista? Vamos aqui. Nicolas comemora a demissão de sobrinho de Khalil, que celebrou a morte de Kirk. O deputado faz campanha para pressionar empresas após o assassinato do ativista de direita norte-americano. Luiz Otávio Khalil é sobrinho do ex-prefeito de Belo Horizonte. Certíssimo, Nicolas. Parabéns. Certíssimo. Parabéns mesmo. Para você ligado aqui comigo em todo o Brasil, comenta Charlie. Escreve Charlie. Eu acho que todo mundo, né, consegue escrever Charlie, né? E comenta 17 e Charlie. 17 Charlie. Para você que está comovido assim como eu com essa situação, para você também que está revoltado e repudia toda essa ação desses esquerdalhas, comenta 17. Se você não quer comentar o Charlie, comenta 17, tá bem? Comenta 17. Estão escrevendo aí, Charlie já, valeu, 17. Enfim, vai comentando. Eu sei que você também está no modo revoltos com essa situação. Charles, vai comentando, tá bem? Pessoal, ajuda o nosso canal, o Pix vai ficar aqui embaixo. Qualquer valor que você mandar ajuda demais aqui o nosso programa, não importa, tá bem? Aqui a gente está disponível, você pode abençoar o nosso canal e ajudar o programa com qualquer valor aqui no Abordo Notícias. Beleza? Mais uma informação chegando aqui para você. Essa é direto do portal Metrópolis. Condenação de Bolsonaro reacende ameaças dos Estados Unidos. Mais sanções virão. Eu vou só, tá bem? Mudar aqui. Eu nem vou colocar ameaças, eu colocaria alerta, né? Condenação de Bolsonaro reacende alerta dos Estados Unidos. A reportagem é do portal Metrópolis. A condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL e 7 aliados pelos crimes de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito ampliou a tensão diplomática, política e econômica entre os Estados Unidos e o Brasil. Com um tarifaço norte-americano de 50% sobre uma série de produtos ainda em vigor e com autoridades brasileiras já punidas, ameaças de novas sanções contra o Brasil ganharam força após a decisão do Supremo. Essa pressão é explicitada por meio de inúmeras declarações críticas por parte de membros do governo Trump e do próprio presidente dos Estados Unidos da América. Não percam a conta. Já tivemos manifestações duras do secretário de Estado, do vice-secretário e agora do subsecretário. Todos em tom de aviso do que virá. Isso sem contar o conselheiro político pessoal do presidente e inúmeros membros do Congresso norte-americano. Escreveu na sexta-feira, dia 12, Paulo Figueiredo, braço direito do deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, e um dos principais articuladores de sanções e punições dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras.
Uau, meus queridos. Presta atenção. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, se manifestou sobre a condenação de Bolsonaro ainda na quinta-feira, dia 11, dia em que o ex-presidente foi condenado. Rubio, que foi o responsável pela suspensão do visto do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, e de outras autoridades, afirmou que o magistrado é violador de direitos humanos e segue realizando perseguição política. Os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas, declarou o secretário de Estado dos Estados Unidos, ele que é o auxiliar de Donald Trump. Uau, meus queridos. Itamaraty soltou notinha, né? Como sempre, vai fazer isso. Mas o próprio governo brasileiro o próprio governo brasileiro sabe que virá sanções. Estão, né, nem vou dizer que é preparados, né? Mas saiu aí que há uma preocupação e há também aí, estão esperando sanções do governo americano. Presta atenção aqui, ó. Mais matérias chegando aqui para você. Agora, com informações da BBC, tá? Nacional, mundial, tá bem? Veremos mais sanções dos Estados Unidos contra ministros do STF após condenação de Bolsonaro, diz pesquisador americano. Uau! A condenação de Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado deve gerar uma reação dos Estados Unidos. Mais ameaças e sanções como as que foram adotadas contra o ministro Alexandre de Moraes, sendo agora estendidas aos demais ministros do Supremo Tribunal Federal. A avaliação é de Christopher Sebastini, pesquisador sênior do programa América Latina, Estados Unidos e América da Chatham House, um dos principais think tank britânicos com sede em Londres. Eu acho. O que veremos são mais sanções e ameaças contra os ministros da Suprema Corte e provavelmente veremos mais ameaças até mesmo contra a integridade do governo Lula, incluindo sanções que os impedirão de viajar para os Estados Unidos, é o que afirmou aí o pesquisador Sabatini. Ele avalia que a crise entre Brasil e Estados Unidos deve se aprofundar ainda mais depois da condenação de Bolsonaro, com movimento cada vez maiores do governo Trump para interferir em processos internos brasileiros. Nas palavras do pesquisador, o governo Trump vai tentar botar o dedo na balança para incliná-la ao lado de Bolsonaro. Na linguagem deles, tá bem? Mas nós sabemos que vem forte sanções aí a partir, dizem, né? A partir da próxima semana. São os bastidores, as expectativas. A gente precisa lembrar que a morte do Charlie Kirk, né, deu uma movimentada aí, né, nessa situação de... vou colocar, né? Não queria usar essas palavras, mas talvez seja o termo mais adequado. Deu uma atrapalhada, né? O próprio Trump vai participar do velório do Charlie Kirk. Enfim, deu uma adiada na situação aí. Deputado dos Estados Unidos diz que STF será punido severamente. Tá chegando agora, comenta 22. É Bolsonaro livre. É o momento de você comentar 22. O deputado republicano dos Estados Unidos, Rich McCormick, afirmou que ministros do STF e integrantes do Congresso brasileiro serão punidos severamente. Em postagem no X, o congressista norte-americano criticou o julgamento do STF, que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Um painel fraudado de 5 juízes, que inclui Alexandre de Moraes,
um violador de direitos humanos, sancionado e conhecido odiador de Bolsonaro, um ex-advogado pessoal de Lula e um ex-ministro da Justiça de Lula, condenou injustamente o ex-presidente Jair Bolsonaro por planejar um golpe simplesmente por questionar a integridade da eleição brasileira de 2022, altamente disputada e inteiramente eletrônica, sentenciando-o a 27 anos de prisão e impedindo-o de concorrer à eleição em 2026. Tudo isso sem a menor evidência de que ele seja culpado de qualquer crime, afirmou o deputado norte-americano. Ele classificou os ministros do STF como bandidos criminosos e disse que não merecem ser chamados de seres humanos decentes ou de ministros. O parlamentar afirmou ainda que apenas o ministro Luiz Fux teria reconhecido que a acusação era uma guerra política destinada a destruir o ex-presidente e punir apoiadores do líder político. McCormick concluiu: os Estados Unidos estão com o povo brasileiro. A justiça está chegando e tenham certeza, Moraes e todos que permitem seus abusos na Suprema Corte e no Congresso brasileiro serão severamente punidos. O mundo está de olho. A referência ao Congresso Nacional Brasileiro ocorre porque a oposição tenta aprovar na Câmara e no Senado um projeto que garante a anistia a todos os condenados por golpe de Estado. Tem outro também que se manifestou. Deputado americano diz que Lula precisará recorrer a Cuba porque os Estados Unidos vão impor severas sanções. Tá chegando agora, tá comigo aqui. Não esqueça do like, minha gente. Ajude o nosso programa. Não se esqueça também aqui, ó, de deixar um pix maravilhoso aí e abençoar o Aborda Notícias. Seja qual for o valor, venha cá, dê uma moral aqui pro seu amigo. Fortaleça o nosso programa. Precisamos da sua ajuda, precisamos aí da sua colaboração. É muito, mas muito importante mesmo a sua participação e a sua audiência aqui no nosso programa. O deputado americano Carlos Gimenez, do Partido Republicano, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seus comparsas precisarão recorrer aos seus amigos em Cuba, porque os Estados Unidos vão impor severas sanções devido à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Ih, rapaz, há 27 anos e 3 meses de prisão pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o STF. No Congresso dos Estados Unidos, denunciamos a perseguição política ao presidente Bolsonaro pelo regime socialista do criminoso corrupto Lula da Silva. E seus comparsas terão que recorrer aos seus amigos da Cuba comunista, pois aplicaremos severas sanções contra eles, escreveu Gimenez no X. Gimenez nasceu em Cuba e sua família emigrou para os Estados Unidos em 1960, quando ele tinha 6 anos de idade. Outros políticos do Partido Republicano do presidente Donald Trump se manifestaram sobre a condenação de Bolsonaro por acusações de tentativa de golpe de Estado após a eleição em 2022. A deputada Maria Elvira Salazar chamou esta quinta-feira, dia 11, de um sombrio e vergonhoso para a democracia brasileira. O secretário de Estado americano Marco Rubio diz que Washington responderá de forma adequada à condenação de Bolsonaro.
O comentário do chefe da diplomacia americana foi republicado no X em português pela conta da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. O próprio Donald Trump manifestou surpresa com a condenação de Bolsonaro. Eu assisti ao julgamento, conheço-o muito bem, como líder estrangeiro. Achei que ele foi um bom presidente. É muito surpreendente que isso possa acontecer. É muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram de forma alguma, declarou o presidente americano Donald Trump. Ainda não se sabe quais medidas adicionais serão tomadas pelos Estados Unidos. Em 6 de agosto, entrou em vigor uma tarifa de 50% na importação de produtos brasileiros imposta pelo governo de Donald Trump. Trump mencionou como um dos motivos a tarifa, o processo contra Bolsonaro no STF. Entretanto, a taxa não foi aplicada para cerca de 700 produtos brasileiros, entre eles suco e polpa de laranja e aeronaves civis. No final de julho, o Departamento de Tesouro americano impôs sanções econômicas contra o ministro Alexandre de Moraes com base na Lei Magnitsky, uma legislação dos Estados Unidos que permite Washington aplicar punições severas contra acusados de violação de direitos humanos e corrupção em todo o mundo. Antes disso, o Departamento de Estado havia anunciado a revogação dos vistos de Moraes, de aliados dele no STF e seus familiares, e ficaram assim impedidos de entrarem nos Estados Unidos da América. Ai, 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 minha gente. É sanções que podem se achegar, são sanções que podem tomar conta do nosso país. E nós, brasileiros, o que estamos fazendo? Os brasileiros estão fazendo o quê? Há tempos a gente ouve uma conversa de pessoas dizendo: se prenderem Bolsonaro, o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Cadê o bicho pegando? Cadê o bicho pegando? Cadê parlamentares revoltados com a situação? Cadê esses? Onde estão? Que eu não os vejo. Alguém convocou manifestação no final de semana do 7 de setembro, mas acabou? O primeiro final de semana depois da condenação de Bolsonaro não vai ter nada? Absolutamente nada? O Movimento Liberta Brasil, da qual faz parte também, estará lá na frente do Hospital DF, está? Ou está nesse domingo? Mas cadê as manifestações? Ah, se prender Bolsonaro, o bicho pega. Cadê o bicho pegando? Bolsonaro está preso, para a sua informação. Fizeram exatamente como eu imaginei. Foram prendendo Bolsonaro aos pouquinhos. E o povo não impôs nenhuma pressão. O povo não impôs nenhuma pressão. Onde estava o povo quando colocaram a tornozeleira eletrônica no Bolsonaro? 2 dias de manifestações e caminhadas, carreatas ali, indo em direção ao condomínio de Jair Messias Bolsonaro. Ah, mas tem um povo que está indo orar todos os dias em frente ao condomínio de Jair Messias Bolsonaro. Parabéns a esses guerreiros. Parabéns. Mas ainda falta gente, até mesmo para ir orar lá em frente à casa do Jair Messias Bolsonaro. Brasília tem 3 milhões de habitantes e mais uma galera que vive ali na cidade de satélites em torno a Brasília. Cadê o povo? Quantos comentários eu ouvi nesses últimos 2 anos
e 9 meses, se prenderem Bolsonaro, vão causar uma guerra civil. O povo não vai aceitar. Eu ouvi isso inúmeras vezes. Inúmeras vezes eu ouvi isto. Não foi uma, nem duas, nem três. Os parlamentares falaram nas tribunas. Prendam o Bolsonaro para ver uma revolta no outro dia. Cadê a revolta? Bolsonaro está preso. E cá entre nós, meus queridos, e cá entre nós, tá? E cá entre nós, muitos parlamentares têm culpa nisso daí. Porque parlamentar pode convocar. Um pode convocar em Minas, o outro pode convocar em São Paulo, pode encabeçar, o outro pode convocar manifestação em Rondônia, o outro pode provocar manifestações no Acre, no Mato Grosso do Sul, no Pará, no Nordeste, no Centro, no Sul. E cadê? Estão esperando o quê? Levarem o Bolsonaro para Papuda? Estão esperando o quê? Para haver manifestações pesadas? Vão baixar a cabeça agora? Vão entregar os pontos agora? Nesse domingo, Bolsonaro estará, ou está, né? Estará no Hospital DF, está. E o povo estará lá se manifestando, né? A depender do horário que você está vendo esse vídeo, já estão se manifestando. Eu vou perguntar mais uma vez, porque eu também estou revoltado. Cadê aqueles que vão para as ruas quando prenderem Bolsonaro? Meus queridos, às vezes a gente projeta uma coisa. Olha para mim. Às vezes a gente projeta uma coisa e às vezes é culpa nossa, porque nós projetamos aquilo, né? Uma projeção minha, talvez. Mas na minha cabecinha linda, maravilhosa, eu pensei o seguinte: era para pegar fogo nesse domingo. Era para pegar fogo nesse domingo. Um próprio Valdemar da Costa Neto, presidente do partido, presidente do PL, poderia convocar uma manifestação. Silas Malafaia poderia convocar uma manifestação contra a decisão da Suprema Corte. Cadê? Cadê? Nicolas Ferreira postou recentemente um vídeo que está tendo essas manifestações lá agora em Londres, o povo caminhando. E o Nicolas disse, principalmente na Avenida Paulista, poderia fazer uma manifestação caminhando. Uma manifestação caminhando, você não precisa de um mega carro de som. Você pode pegar um carro de som pequeno, muito pequeno. Você pode convocar apoiadores para fazerem caminhada e que saia da Avenida Paulista, vá até a frente, não sei, da Assembleia Legislativa, embora esse órgão não tenha nada a ver com isso, é só por uma questão de, estou usando de referência, tá bem? É uma questão ali de referência, tá? Até porque dá para ir a pé, eu já fiz esse trajeto cobrindo manifestação, a pé dá para ir, tá bem? Dá para ir para lá, a pé. Ou para outro ponto da cidade, caminhando. O Nicolas deu a ideia. Só que ninguém tá puxando a fila. O Nicolas poderia puxar. Ligar para uns 2 parceiros em São Paulo e falar, consegue um caminhão? Consigo. Então vamos fazer o seguinte. Nesse domingo, alô São Paulo, vamos fazer uma caminhada? Se der 300 ou 300 mil pessoas, ok. O importante é que está sendo convocado. Mas de verdade, eu não estou vendo ninguém fazendo absolutamente nada. Nada está sendo feito na questão de movimento para levar o povo para a rua. Gente, pelo menos uma manifestação era para acontecer. Vocês me desculpem, eu não concordo. Pode rebolar para lá, rebolar para cá, eu não concordo. A não ser que tenham uma estratégia, tá bem? A não ser que tenha uma estratégia. Eu não estou vendo nenhum movimento. Não estou vendo mesmo, tá? De uma certa forma, o povo
Como eu disse, né, a depender do horário que você está vendo esse vídeo, o povo estará nesse domingo, porque o Bolsonaro estará no Hospital DF, está em Brasília. E de lá, ele, né, eu vou estar transmitindo aqui no canal. Então começa às 8 horas da manhã, como eu disse, né? A gente tem essa dificuldade do horário, tá bem? Mas é isso mesmo, tá? Então vamos ver se a gente consegue levar uma galera lá, pelo menos, para dar um apoio pro Bolsonaro nesse domingo aí, já que ninguém tá fazendo absolutamente nada. Nem parlamentares para convidar, sabendo que o Bolsonaro foi autorizado a estar em frente ao DF, não apareceu. Mesmo. Só que Pitoli está convocando, Alan dos Santos, meu canal, do Victor Mota, Prudêncio, que é o nosso presidente desse movimento, e graças a Deus eu faço parte, tá bem? Faço parte aqui em São Paulo, vou, né, estar atuando aqui no estado. A gente vai ver se a gente consegue fazer alguns movimentos também junto com essa galera. Então é força, é apoio. Então vamos apoiar Jair Messias Bolsonaro, tá? De verdade, cadê os movimentos de rua? Não estou vendo. Cadê Malafaia? Não vi. Cadê outros? Cadê Guilherme Sampaio? Cadê Fio Diário? Ninguém está fazendo nada em relação a manifestações, tá bem? Eu citei pessoas e já fizeram manifestações aqui no Brasil, esses que eu estou dizendo para você, beleza? Então tá bom. Para você ligado aqui comigo em todo o Brasil, presta atenção aqui, olha o Malafaia aí, meus amores. Malafaia sobre Bolsonaro. Constituição, leis e justiça foram jogadas no lixo. Então faz uma manifestação aí, Malafaia, pra gente contestar aí a condenação, pelo menos uma, né? Cadê o povo nos viadutos? Ei, meu Deus do céu, viu? Tava uma modinha do viaduto, né? Há um mês atrás, tava uma modinha dos viadutos, né? Cadê o povo do viaduto, minha gente? Você leva 10 pessoas, é uma manifestação top. Povo lá no Buzinás, cadê a manifestação dos viadutos? Pastor evangélico repercutiu a condenação do ex-presidente, deferida na quinta-feira, dia 11, pelo Supremo Tribunal Federal. Ele usou as redes sociais para repudiar a condenação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro do PL a 27 anos e 3 meses de prisão por supostamente tentar impor um golpe de Estado ao Brasil. A primeira turma do Supremo formou maioria na quinta-feira, dia 11, conforme o entendimento do relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. Olha essa informação complementar aqui. Os créditos por essa informação aí, o portal do Paulo Figueiredo, tá bem? Aqui já é da Oeste. Olha só. Condenação de Bolsonaro supera penas de criminosos famosos. Ex-presidente recebeu 27 anos e 3 meses por suposta liderança. Especialistas questionam a decisão da dosimetria. 27 anos e 3 meses. A Débora do Batom, 14. O Bolsonaro, que eles queriam pegar de vez, tá aí. Pegaram. Bolsonaro estará inelegível até 2060. Até 2060. Ai, 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 Brasil. Vamos pra frente que atrás vem gente. Presta atenção, esse é Valdemar da Costa Neto, nosso presidente do partido PL, o partido de Bolsonaro. O foco é a anistia ao Bolsonaro, antes de sucessão presidencial. Líder do Partido Liberal destacou a importância de resolver a situação do ex-presidente antes de discutir possíveis nomes para 2026. Uma coisa que o Valdemar tem deixado claro, e pelo menos a gente precisa dar esses créditos ao Valdemar, que ele tem sempre falado que quem vai decidir é o Bolsonaro. Tá? É o Bolsonaro. Só que, meus queridos, é continuar lutando por anistia. Fábio, Bolsonaro continuará inelegível pelo Tribunal Eleitoral, né? Pois é. Você se lembra que a anistia vai contemplar, olha para mim, vai contemplar desde 2019? Você se lembra?
Desde 2019, as decisões. Tá? E mesmo que a anistia, não acho que são decisões do Supremo e não da Corte Eleitoral, mas Bolsonaro estando livre do Supremo, na Corte Eleitoral, Cássio Nunes Marques será o presidente, André Mendonça será o vice, no ano da eleição. Não estou dizendo porque são os ministros que indicaram o Bolsonaro que os caras vão agora pagar a indicação para o Bolsonaro, livrando ele. Não. Basta fazer justiça. Com a atual conjuntura, com a Carmen Lúcia como presidente da Corte Eleitoral, esqueça. Mas mudando, fazendo justiça, sem fazer, sem puxar sardinha para Bolsonaro, nós podemos ter o Bolsonaro livre para disputar as eleições, se ele conseguir se livrar aí do STF dessa condenação de 27 anos de prisão para o Jair Messias Bolsonaro. E olha que o Xandão ainda foi legalzinho, né? Não, ele tem mais de 70 e tal. Vamos colocar 27 anos aqui, hein? Vou te falar, viu? Olha só, meus queridos. Oposição pressiona por anistia, mas STF pode barrar medida. Proposta busca beneficiar Bolsonaro, condenado a 27 anos por tentativa de golpe. Corte já definiu que crimes contra a democracia não têm perdão. A Suprema Corte, mais uma vez, jogando um balde de água fria. Porém, é agora que a gente precisa entender quem é o Congresso Nacional. Qual é a força que o Congresso Nacional tem para tomar as decisões. Ok, até aqui? Obviamente, você não vai ver ministro dizendo: não, já condenamos, o Congresso faça a parte deles. Se o Congresso quiser dar anistia, tudo bem, a gente não vai ouvir isso, tá? Nós não iremos ouvir isso. E o governo Lula faz ofensiva contra a anistia e paga 3,2 bilhões em emenda. É o maior pagamento que o Lula fez de uma vez. Reagiu à informação o nosso querido deputado Zuco, lá do Rio Grande do Sul, ele que é aí o líder da oposição no Congresso Nacional. Para o que está fazendo agora, compartilha ao máximo esse vídeo. Lula está fazendo um grande golpe, uma grande canalice, uma desumanidade. O que está acontecendo no Brasil neste momento é gravíssimo. O governo Lula está liberando 3,2 bilhões em dinheiro público para comprar votos dentro do Congresso Nacional. Isso é uma afronta à democracia. Isso sim é golpe. Nós estamos falando de dinheiro, de um esquema para comprar consciências, impedir que a anistia avance. É uma tentativa clara de manipular o parlamento e calar a voz de milhões de brasileiros. E mais, deputados e senadores estão sendo ameaçados. Se votarem pela anistia, o governo promete retaliações, corte de emendas, perseguição política. É o uso da máquina pública para comprar apoio, como se cada parlamentar tivesse um preço. Eles têm que ter valores. Mas eu digo, não se trata de preço. São princípios e valores necessários nesse momento. O valor da justiça, o valor da liberdade, o valor da democracia está a questão. Nesse benefício, nenhuma emenda, nenhum recurso pode justificar a covardia de fechar os olhos para essa barbárie. Milhares de brasileiros continuam presos injustamente. Famílias estão destruídas. Pais e mães separados de seus filhos. Enquanto isso, o governo gasta bilhões para manter essa injustiça. Aqui, eu faço um grande apelo aos parlamentares que não se deixem comprar, que recebam essa ameaça como estímulo para reagir. A sociedade civil, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, as entidades, as pessoas de bem, denunciem, pressionem, façam ouvir a voz da justiça. Chega deste golpe do Lula, chega de chantagem, o Congresso precisa reagir, a sociedade precisa reagir. Anistia é a resposta, é justiça, é liberdade, é pacificação nacional. Muito bem, esse é o Zuco, pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil, é o slogan dele, né?
Exatamente. O Zuco ainda disse, né? Faça a sua parte, o Congresso também precisa fazer. Né? Eu concordo, todos pela anistia, embora algumas coisas aí eu vejo que os deputados jogam pra cima da gente, né? Mas parabéns ao Zuco aí e vamos pra cima, viu? Liderança, oposição. Meus queridos, essa semana, né? Eu não posso contar muita coisa, porque eu também não fiquei sabendo de muita coisa, né? Mas me falaram que há um comentário aí que terça-feira teremos novidades aí a respeito sobre a anistia. Vamos ver o que é essa novidade aí, tá bem? Mas é de fonte segura, tá? Diz que terça-feira o bicho pega fogo. Não sei se é alguma reação da oposição, não sei se é alguma novidade aí. Vamos esperar para ver o que é que acontece em relação a essa anistia que já era para ter saído faz tempo. Eu até comentei aqui, você, né, não fique chateado comigo, eu até, né, comentei que parece com a prisão do com a condenação do Jair Messias Bolsonaro, ou até prisão, né, parece que fecha um ciclo, né? Parece que fecha um ciclo aí e seja o caso de anistiá-lo, né? Para evitar a condenação, a prisão, né? Ou para tirá-lo da prisão. E não é só ele, tá bom, gente? Vocês entendam que para anistiar Bolsonaro, embora nós estamos discutindo sobre Bolsonaro, você se lembre muito bem que nós estamos discutindo sobre todos desde 2023. Desde o começo desse governo, desde o que aconteceu, desde que lançaram a ideia da anistia. Tá? Nós estamos defendendo a anistia para todos. Obviamente, esses dias nós estamos comentando aí a respeito da condenação, possível prisão de Jair Messias Bolsonaro, né? Mas lembre-se que ninguém está esquecendo dos presos, dos condenados do 8 de janeiro. Jair Messias Bolsonaro não é diferente da Débora. Jair Messias Bolsonaro não é diferente de outros patriotas. Ele é um condenado pelo 8 de janeiro, ele é condenado até um pouco, né, pior aí em relação à dosimetria, que é a questão do tempo de pena, mas é por Bolsonaro e é também por Débora, é por todo mundo. Além, decide, PGR não vai recorrer da pena de Bolsonaro e aliados. Como estão bonzinhos, né? Ele pediu mais de 40 anos, o STF deu 27, mas ele não vai recorrer. Por ele, o Cid também ia pegar uns 30 anos, o Alexandre deu 2, e pelo Paulo Gonet, tá tudo bem. Como tá bonzinho, né? Como tá lindinho, bonzinho. Não vai nem recorrer. E eu não tô aqui, gente, porque ele não quer a Magnite, Fábio. Não, eu tô sendo aqui bastante irônico, tá? Vê se você me entenda. Tá bem? Senão alguém vai colocar embaixo, é porque os Estados Unidos pode pegar ele. Não, se tiver que pegar, vai pegar do mesmo jeito, tá? Se tiver que pegar pra capar, vai pegar mesmo. Presta atenção aqui, meus queridos, para você ligado na programação. Eduardo Bolsonaro defende que Bolsonaro cumpra a pena em casa ao invés de papuda. Eu falei sobre isso daqui, ó. Você que me acompanha nesse canal e de repente você se lembra de eu ter falado isso, você escreva eu sim. Talvez poucas pessoas aí vão se lembrar que eu falei disso em algumas lives, tá? Alguns vídeos, não sei se você se lembra. Mas eu falei sobre isso daqui. Falei, rapaz, esse negócio de colocar tornozeleira no Bolsonaro, isso é um teste. Isso é um teste. E os caras têm medo de haver uma grande comoção social e não vão querer colocar o Bolsonaro atrás de uma grade. Eu falei sobre isso. E embora eu tenha cobrado aqui a reação de muitos, que o Bolsonaro já está condenado. Se vier o tal do transitado em julgado e não tiver anistia, eu tenho certeza que muita gente vai para a rua. Eu tenho certeza que muitos parlamentares vão acordar. É a minha humilde opinião que era para estar fazendo isso agora. Mas ok. Ok.
Mas penso eu, né, para não tornar o Bolsonaro um mártir, essas coisas, que essa prisão do Bolsonaro, tornozeleira eletrônica, medidas cautelares, isso era só um prelúdio, né? Uma espécie ali de avaliação quando pedirem uma prisão domiciliar, se o Bolsonaro vier a ser condenado, transitado em julgado, né? Se não houver anistia, para pedirem ali uma espécie de prisão domiciliar para o Bolsonaro. Já está nesse formato, está dando tudo certo, não tentou fugir, não descumpriu as medidas cautelares, está tudo certo, deixa o Bolsonaro assim. Ok até aqui? Então tá bom. Então o Eduardo defende que o pai cumpra a pena em casa ao invés de ir para a Papuda. O deputado afirma que o ex-presidente condenado tem problemas de saúde mais graves do que Fernando Collor. E há um risco muito grande, né? Do Bolsonaro ir para uma prisão de alguém tentar uma covardia contra ele, tá? Olha aqui, ó, o que diz a nossa querida senadora Damares. Para quem não sabe, ela está lutando contra um câncer também, né? Tá na luta aí. Damares diz que Bolsonaro corre risco de morte se for preso na Papuda. Lembra que eu te falei? Deixa eu ver aqui como é que nós estamos. É isso. Ainda tô dentro aqui do escopo. Tô dentro do prazo ainda também. Tá bem? Tá chegando agora, comenta 56, tá comigo desde o início, comenta 56, tá vendo o gordinho pedindo aqui 56, comenta 56, tá? Não é o número do Pix não, mas se você quiser colaborar, tem um Pix aqui para você ajudar. Comenta 56, manda o seu Pix, ajuda aqui o nosso programa, de toda forma precisamos da sua ajuda, beleza? Aqui ó, abaixo do, tá vendo essa gravata linda, maravilhosa, como eu fiquei com ela, Fiquei bonitinho, O que vocês acharam? Tô parecendo o rei da cocada, não é isso? Abaixo aqui, ó, da minha gravata linda, maravilhosa, existe aí um Pix. Se você puder, gente, ajuda o meu canal, tá? Dá essa força, essa moral aí. Precisamos da sua ajuda para continuar tocando o barco por aqui, ó. Aqui, ó, não se esqueça, tá bem? É bem aqui, ó, bem aqui. 11 95275 3898. Aqui, ó. Alexandre Ramagem diz que condenação no STF é perseguição política. Ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, condenado a 16 anos e 1 mês de prisão, aponta que não é citado em delação de Mauro Cid. Segundo ele, é política. Agora, cá entre nós, todo mundo sabe, né, meu querido Ramagem, do que se trata, tá bem? Que Deus também tenha misericórdia de sua pessoa, é um parlamentar, o Mota, Borra Botas, já disse que vai, né, retirar o mandato dele, e é vida que segue, né, Mota? É vida que segue. Presta atenção. A entidade judaica repudia ofensas antissemitas a Fux. Teve gente defendendo a morte do Fux. Eu tô falando pra você, gente. Esse cara aí, ó, que perdeu o visto americano, nós estamos falando aí no começo do vídeo, de sanções aqui no Brasil, perdeu o visto americano. Mais um entrou na sanção dos Estados Unidos, explodiu, perdeu o visto. Brasileiro, defensor de MST, defensor de Luiz Inácio Lula da Silva. Pela madrugada, viu? Terra estranha com gente esquisita é o meu bordão, né? Retirado, copiado aí de Renato Russo. A gente tem até que tomar cuidado, né? Porque o filho dele processa, né? Então ele fala festa estranha com gente esquisita. Aqui nós estamos na terra estranha com gente esquisita. Aqui na terra estranha com gente esquisita. É desse jeito que acontece.
Os meninos da camiseta do MST, as mulheres do sovaco cabeludo, fica fazendo discurso de ódio aí, ó. Olha aqui, isso é um verdadeiro discurso de ódio. Parabéns à entidade judaica que repudiou ofensas contra Luiz Fux, que é um judeu lá na Suprema Corte. E justo, por sinal, né? Justo juiz. O que a Bíblia diz? Quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o injusto, né, está no poder, o povo padece. Cada um tem o presidente que merece. Eu tenho o meu, se chama Jair Messias Bolsonaro. Agora você que foi lá e digitou 13, aí, meu filho, continue fazendo L. Tá lindo, né? Tá lindo, maravilhoso. Eita, uma delícia isso daqui. Tá uma delícia, né? Picanha pra todo mundo, cervejinha, imposto de renda, tá uma delícia. Gás agora, né? Tá gostoso. Uma maravilha, não é? Então tá bom. Meus amores de todo o Brasil, chegou a hora de você ajudar o programa, né? Chegou até aqui, você vai comentar agora. Pix para o Gordinho. É o meu código para que eu possa saber que você chegou até aqui. Mesmo que você não vai ajudar o programa, comenta Pix para o Gordinho. Pix para o Gordinho. Pix para o Gordinho. Comentou? Então tá bom. Pix para o Gordinho, gente. Qualquer valor ajuda demais. Não se esqueça de pegar esse vídeo e jogar aí nas redes sociais, tá? Joga aí no WhatsApp, joga no status, joga nos stories. O link tá aqui abaixo, só compartilhar e ajudar o nosso programa. Fortaleça o meu canal também com um comentário, um curtir, que é o like, o joinha, hypando. Dá pra você jogar pro lado aí, tem um hype, você hypa o vídeo, fica tudo maravilhoso, tudo top, 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 top demais. Se inscreva, que ajuda demais aqui o canal. Deixa eu ver quanto estamos inscritos. Até agora, estamos aí com 143.687. Coisa linda, coisa boa, coisa maravilhosa. 11 952 753898. Se inscreva aqui no nosso canal e ajude também com o Pix.